Nessa aula nós vamos falar sobre dispositivos semicondutores. Esse é um assunto riquíssimo, esses dispositivos revolucionaram a tecnologia do século XX. Eles estão presentes no nosso cotidiano sob várias formas, por exemplo, as células solares, os LEDs, que significa aqui Light Emitting Diodes. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho aqui da física do diodo. Os transistores, que são centrais para a computação, e vários outros exemplos. Então, facilmente isso poderia tomar um curso inteiro. No entanto, o que a gente vai fazer aqui é bem introdutório, é usar os elementos que a gente estudou no curso para ver um pouquinho do funcionamento físico desses dispositivos. E um ponto de partida é a chamada engenharia de bandas. Então, o que significa isso? Se eu pego aqui certos materiais, vamos pegar o caso, por exemplo, do arseneto de galho. Então, a gente tem, pode determinar aqui empiricamente ou por algum método numérico, a relação de dispersão do arseneto de galho. Ele vai ter aqui uma banda de condução e uma banda de valência. Como ele é um semicondutor para temperatura zero, a banda de valência vai estar totalmente preenchida e a de condução totalmente vazia. E tem uma lacuna de energia entre essas bandas, que no caso do arseneto de galho é dado aqui por cerca de 1,4 elétron-volts. E no caso do arseneto de galho, esse é um gap direto, ou seja, o mínimo da banda de condução e o máximo da banda de valência ocorre pelo mesmo vetor de onda. Já o arseneto de alumínio, por exemplo, que é um material diferente, vai ter outro gap. Então, em particular aqui, o arseneto de alumínio, ele vai ter, se você quiser ver o gap direto dele, vai ser 2,7 elétron-volts, mas ao contrário do arseneto de galho, esse não é o menor gap, ou seja, o arseneto de alumínio é um material de gap indireto, ele tem um gap aqui de cerca de 2,3 elétron-volts, mas para você fazer a transição do elétron da banda de valência por esse gap indireto, você tem que mudar o K, aqui o vetor de onda do elétron. Então são dois materiais bem diferentes, com gaps diferentes, mas imagina que você, para alguma aplicação, você queira um material que tenha gap, por exemplo, de 1,4 elétron-volts. Nesse caso você fala, fácil, vou escolher o arseneto de galho. Mas para certas aplicações pode ser que você precise de um gap que não seja 1,4 elétron-volts, que não seja 2,7 elétron-volts, algum valor que esteja entre os dois, por exemplo. E você pode sempre pensar, bom, tem que procurar agora um material que tenha esse tal gap que eu preciso. Pode até ser que você encontre. Mas e se você não encontrar? Será que tem alguma maneira de você, combinando materiais com gaps conhecidos, produzir materiais com outros gaps que você venha a desejar? Então lembra que essa é uma pergunta importante, porque o gap determina parte importante das propriedades do material. Em particular, vai afetar as propriedades ópticas do material e coisas como a gente viu nas aulas anteriores. Então, essa pergunta, ela leva a essa discussão da engenharia de bandas, que engenharia de bandas é justamente como que você produz materiais que tenham uma banda que você deseja. Então, uma das possibilidades mais simples de você fazer engenharia de bandas é você combinar materiais que você já conhece, formando uma liga. Então, esses elementos que eu peguei aqui, não peguei fortuitamente, que o arseneto de galho e o arseneto de alumínio são materiais que têm uma física e uma química bem parecidas. Então, eles têm, do ponto de vista físico, eles formam redes com parâmetro de rede bem parecido. E, do ponto de vista químico, não só ambos os compostos compõem arsênio, como o outro elemento pertence à mesma família da tabela periódica. O galho e o alumínio estão na mesma família. É uma família que tem valência 3. Então, isso faz com que esses materiais sejam bem parecidos e você consiga formar ligas com eles. Então, essas ligas a gente representa, em geral, por essa fórmula daqui. Então, pela convenção que a gente usou, esse X representa a fração de arseneto de alumínio na liga. Então, esse X é um número entre 0 e 1. Então, se eu tiver o X igual a 1, eu tenho puramente arseneto de alumínio. Se eu tiver X igual a 0, eu tenho puramente arseneto de galho. E valores intermediários, eu vou ter uma liga que vai ser um material que é heterogêneo aí. E, bom, a gente sabe que se você tiver puramente arseneto de galho, o gap vai ser 1,4 elétron-volts. Puramente arseneto de alumínio vai ser 2,7 elétron-volts o gap. Então, o material que mistura os dois, a gente espera um gap intermediário. E, empiricamente, isso é de fato o que você observa. É muito difícil você fazer um cálculo dos primeiros princípios para prever qual vai ser o gap para um X qualquer que você coloque aqui. No entanto, para várias aplicações práticas, você pode simplesmente interpolar o gap. Muitas vezes o pessoal faz aqui uma interpolação linear, tá certo? Essa interpolação linear não é exata, não é muito precisa, mas ela dá uma primeira descrição do que está ocorrendo. Então, isso aqui seria esse gráfico azul. Então, para x igual a 0 aqui você tem puramente arseneto de galho, você vai ter ali o gap com 1,4 elétron-volts, e conforme você vai botando alumínio, você vai seguindo aqui essa linha azul, essa é a interpolação linear. Tá? Então, no nosso curso, a gente não vai se preocupar em como fazer uma descrição muito mais precisa disso, que é um problema super complicado,
Mas eu queria chamar a atenção para vocês que empiricamente você vê que isso é uma descrição razoável que está acontecendo. E se você quiser uma precisão um pouco melhor, você pode comparar empiricamente, fazer uma interpolação que não seja linear, fazer uma interpolação mais precisa. Então aqui essa curva de outra cor aqui, ela representa o gap indireto, que não é uma interpolação linear, e observa que de fato ali, a partir de uma certa fração de preenchimento de alumínio, o seu material passa a ser de gap indireto, em vez de ser de gap direto, ou seja, essa curva aqui ela fica abaixo da curva do gap direto que eu teria. Então essa é uma maneira, ou seja, a mensagem que eu quero passar aqui é, combinando elementos com, com certos gaps, numa liga, você consegue obter gaps intermediários. Isso é aplicado em certos casos de interesse prático. Outra possibilidade, ao invés da gente fazer liga, a gente agora pega só arsênio de alumínio purinho, o arsênio de galho puro, mas a gente faz aqui, combina eles nas chamadas heteroestruturas. Então o que são essas heteroestruturas? Eu faço camadas de arseneto de alumínio aqui com uma certa largura. Então aqui vai ter uma certa largura que você pode chamar de L1, por exemplo. E aí você coloca em cima dessa camada uma camada de arseneto de galho, e em cima dessa camada uma camada de arseneto de alumínio. E bom, você pode fazer, enfim, várias heteroestruturas diferentes. A gente está aqui considerando o caso que a gente tenha 3 camadas. Então a gente tem um arseneto de galho sanduichado em 2 camadas de arseneto de alumínio. Então esse aqui é o eixo Z. Tipicamente o que você faz, você constrói essas heteroestruturas no laboratório. Você pode fazer isso usando o chamado crescimento epitaxial. Então epitaxial significa que você vai crescendo camada atômica a camada atômica. Então você bota uma camada de arseneto de alumínio, em cima você bota outra e outra e outra, até que em um certo momento você para de botar arseneto de alumínio e começa a botar arseneto de galho e assim por diante. Não vou entrar aqui nos detalhes dessa técnica experimental. Quem tiver curiosidade pode me perguntar e eu passo mais material por fora para vocês. Mas o ponto importante é o seguinte: como é que eu descrevo a estrutura de bandas desse material daqui? Então, primeiro, ele não é um material que tem uma periodicidade. Você vê que se você transladar, você pode sair da arsênio de alumínio para o arseneto de galho, que é um material diferente. Então não vale, por exemplo, para esse material como um todo, não vale o teorema de Bloch, não vale todos os teoremas que a gente demonstrou para redes de Bravais na parte inicial do curso. No entanto, novamente, o que acontece é bem parecido com o que ocorre quando a gente botou as impurezas, ou seja, quando eu quero minha simetria por translação, agora eu começo a ter que falar numa estrutura de bandas que eu vou ter uma energia como função da posição do espaço. Então aqui, como eu estou empilhando essas camadas na direção Z, nesse primeiro exemplo eu estou supondo então que na direção X e Y eu tenho ainda uma simetria perfeita, tudo que eu tenho que falar é da energia como função de Z. E aí como que eu posso tentar entender isso aqui conceitualmente o que está acontecendo? Bom, se você tiver para um Z que você esteja aqui bem no meio do arseneto de alumínio, o que ocorre é que você vai estar bem longe das bordas e a descrição do arseneto de alumínio como um material infinito vai ser uma descrição razoável. Então, nesse caso, a gente sabe resolver o problema. A gente sabe que o arseneto de alumínio, para esses Zs, vão ter aí a relação de expressão que a gente conhece com o gap conhecido ali do arseneto de alumínio. Da mesma maneira, se você olhar para um ponto aqui bem no interior do arseneto de galho, a gente sabe que a gente vai ter uma estrutura de bandas com com um gap aqui do arseneto de galho, que a gente viu lá no último slide, que era 1.4 elétron-volts. Então, se a gente está bem dentro do arseneto de alumínio, a gente conhece a estrutura de bandas, se a gente está bem dentro do arseneto de galho, a gente conhece, então a gente sabe que aqui próximo à interface vai ter que conectar essas bandas. Então a descrição mais simples é simplesmente eu ligar aqui abruptamente essas bandas. Não é uma descrição exata do que acontece, claro, mas é uma ótima descrição experimental do que está acontecendo. E aqui no curso a gente vai sempre descrever dessa maneira. A gente não vai procurar fazer uma descrição muito mais precisa próxima da interface. Mas é interessante que isso aqui funciona mesmo na prática. Muitas heteroestruturas, essas espessuras típicas são dadas de dezenas de nanômetros. E a visão de que basicamente o que você está fazendo é simplesmente colar aqui a estrutura de bandas de cada material, isso funciona super bem. Nota que você pode se perguntar o seguinte: beleza, eu conheço o gap aqui do arseneto de galho se ele estiver sozinho. Eu conheço o gap do arseneto de alumínio se ele estiver sozinho. Mas como é que eu sei aonde que eu vou colocar o gap do arseneto de galho? Qual vai ser essa distância daqui entre o máximo da banda de valência no arseneto de galho e o máximo da banda de valência no arseneto de alumínio? Então essa diferença aqui, essa é o que a gente chama de band offset, ou seja, deslocamento de banda. Isso, na verdade, é super complicado para você calcular os primeiros princípios. Tem vários trabalhos tentando
desenvolver técnicas que permitam a gente prever qual vai ser esse band offset. Hoje em dia tem trabalhos que propõem técnicas diferentes, é pouco claro, às vezes, qual que funciona melhor em cada caso. Então aqui pra gente no curso, a gente não vai aprofundar, essa é uma discussão super complicada, eu posso passar referências a mais para quem quiser entender melhor isso. Mas pra gente aqui no curso, esse band offset vai ser algo dado, ou seja, esse gráfico aqui da estrutura de bandas, né, da estrutura vai ser algo fornecido e em geral, na prática no laboratório, em geral é o que é feito, ou seja, você obtém empiricamente esse gráfico das estruturas de banda. E no nosso curso, o que a gente vai estar preocupado é interpretar esse gráfico, tentar entender o que está acontecendo. Então, o que eu quero chamar a atenção já desde agora é o seguinte, é que logo que você começa a estudar física quântica no curso introdutório, seja lá na física 4 ou na física moderna, você começa a primeiro resolver a equação de Schrödinger, muitas vezes para postos de potencial. E isso lá fica como uma coisa totalmente, fica parecendo que é só porque é o caso que a gente sabe fazer a conta matemática, mas que é um caso totalmente abstrato, sem interesse físico. E na prática não, quer dizer, essas heteroestruturas, elas formam justamente, aparecem aqui, justamente postos de potencial. E, como ele não é perfeitamente exato, mas é uma ótima descrição do que está acontecendo nas heteroestruturas. Então a gente pode pensar que essa física dos semicondutores aqui é uma forma de você ver no laboratório todos os cálculos lá que você fez com postos de potenciais na física 4 de vocês. Então o que acontece quando você tem um posto de potencial? Você está confinando o elétron aqui nessa região aqui do espaço, ou seja, em x e y ele está livre para andar, mas na direção z ele está confinado nessa região aqui de tamanho L. E o que ocorre é que quando você confina uma onda, qualquer, não precisa nem ser quântica, qualquer onda que você confine numa região do espaço, você discretiza as frequências possíveis. Agora, em quântica, o que ocorre é que pela relação de de Broglie, discretizar as frequências e discretizar as energias possíveis. Então, aí, isso sim é um fenômeno quântico. O que ocorre na heteroestrutura é que agora, quando eu sanduícho acidentos de galho entre dois acidentos de alumínio, o que ocorre é que vão surgir níveis discretos de energia. Tá? Então, como é que a gente pode interpretar isso? Imagina que a gente tenha um acineto de galho puro no mundo infinito, totalmente com periodicidade perfeita e tal. Nesse caso, a gente vale todos os teoremas de Bloch, tudo que a gente viu na primeira parte do curso, e uma das coisas que a gente viu é que surgem as chamadas bandas de energia. Então, vão ter aqui certas bandas de energia separadas aqui por gaps de energia. Então, quando eu estou dentro de uma banda de energia, todos os estados aqui dentro eles são permitidos. Qualquer estado de energia que você pega aqui dentro ele é permitido. Então, lembra que isso só é rigorosamente verdade quando eu tenho um material que é infinito. Se o material for finito, o que acontece é que aí essa banda de energia ela vai corresponder a só certos valores discretos de energia aqui. Tá? Mas para um material infinito eu vou ter essa banda toda totalmente preenchida. E para valores grandes de L, acaba que na prática isso aqui realmente se torna um contínuo possível de energias. Se você pega agora o arseneto de galho e sanduíche em duas camadas de arseneto de alumínio, então você agora está botando aqui um L que não é lá muito grande, algo de dezenas de nanômetros. Então agora o que está aqui dentro passa a ser realmente estados discretos de energia. Então se isso aqui fosse o arseneto de galho de um tamanho, se o L fosse muito, muito grande, isso aqui tudo ia ser uma banda contínua de energia, tudo ia ser valores possíveis. Para a temperatura zero, eles iam estar desocupados, porque esse cara é um semicondutor, e essa é a banda de condução dele. Mas, isso aqui tudo seriam estados possíveis de energia. Quando você agora sanduíche o arseneto de galho entre duas camadas aqui de materiais de arseneto de alumínio, o que acontece é que você fica com certos níveis discretos de energia aqui dentro. No entanto, esse poço tem uma certa altura finita, ao contrário lá muitas vezes do que você faz em quântica. Então, acima dessa altura, o que acontece é que a banda de condução do arseneto de galho junta com a banda de condução do arseneto de alumínio, e aí você volta a ter aqui um contínuo de estados possíveis. Então, ao sanduichar o arseneto de galho entre as camadas de arseneto de alumínio, o que ocorre é que você fica com níveis discretos de energia. E isso é a mesma coisa que vai acontecer também para os buracos. Eu estou falando só para os elétrons, mas para os buracos aqui na banda de valência, você vai ter certos níveis discretos. Então aqui o que está representado nessas curvas são as funções de onda ali do nível fundamental que você acha, e do primeiro citado aqui, que você acha para um poço quântico. Então aqui embaixo é para o buraco. Nota que o buraco
ele vai tentar ir sempre para níveis maiores de energia, porque isso significa que os elétrons estão indo para os níveis menores de energia, e por isso o nível fundamental do buraco tem uma energia maior aqui do que o nível excitado. Tá? E aí isso também vai dar para o buraco lá certos níveis discretos de energia. Então nota que a heteroestrutura também modifica o gap do material, porque o arseneto de galho, se ele tivesse com o L grandão, ele teria aqui um gap de 1,4 elétron-volts. No entanto, quando você sanduícha ele nessas duas camadas, você bota esse tamanho dele como não sendo muito grande, então você passa a ter níveis discretos aqui, e agora o gap dele vai passar a ser esse valor daqui. Tá? Então, é um exercício importante para vocês treinarem esses conceitos, ver para um dado L qual que é o novo gap de energia do arseneto de galho. Tá? Então, nota o seguinte, só de eu fazer o arseneto de galho ter um certo tamanho que não é tão grande, dezenas de nanômetros, já faz com que você veja aqui esses níveis discretos de energia. Isso independe de quem que você botou à direita ou à esquerda. Pode não ter posto ninguém, pode ser vácuo. Agora, quando você sanduícha ele entre dois arsenetos de alumínio, o que ocorre é que agora, quer dizer, você tem esses níveis discretos, mas aqui em cima você tem a banda, porque o elétron aqui em cima está livre para andar por uma distância que pode ser bem grande, né? Você está juntando vários materiais aí diferentes. Tá? Nota ainda o seguinte, se você muda o tamanho aqui do arseneto de galho, você muda o espaçamento entre os níveis de energia. Diminuir o L' faz com que os níveis de energia aumentem. A separação entre eles aumenta, então aumenta em particular esse gap que a gente estava falando na aula passada. E eventualmente, até quando você vai diminuindo o L', pode acontecer, no slide anterior a gente tinha 2 níveis discretos aqui para o buraco, e agora você ficou com um só, porque como essa altura aqui é finita, né? O que ocorre é que você vai poder caber apenas certos níveis discretos aí. Conforme você vai diminuindo a L', você vai diminuindo aí o número de estados disponíveis. Se você fizer a L' pequena o suficiente, pode até não ter nenhum estado ligado possível aqui dentro. Tá? Agora, o que é interessante? Se você fizer... Imagina que essa separação do nível fundamental para esse estado seja ΔE. Se você fizer o L' tão pequeno que esse ΔE fica grande comparado com KT, o que ocorre é que se você promove um elétron para essa da banda de valência aqui para essa banda de condução, agora por excitação térmica ele não consegue ir para outros estados de energia. Então ele fica não apenas confinado em Z, mas ele fica preso aqui nesse estado. Ele não consegue fazer nenhuma transição de energia aqui no poço. Então o que a gente obtém é um gás de elétrons que efetivamente é um gás bidimensional. Então isso às vezes é representado por essa sigla que significa Two-Dimensional Electron Gas. E isso é extremamente interessante porque a física de materiais bidimensionais é super rica. Ficou particularmente em evidência aí desde de que conseguiram isolar, conseguiram obter no laboratório o grafeno, mas aqui está um caso que a gente consegue fazer um gás bidimensional mesmo sem falar, mesmo sem falar no grafeno, no material que é um material tridimensional. Então aqui a gente está com material. Então, as heteroestruturas são uma forma de você obter um material que se comporta como um material bidimensional, e isso tem várias aplicações interessantes. O pessoal usou esse sistema de gás de elétrons bidimensionais para ver vários exemplos interessantes. Depois que a gente tiver curiosidade, eu posso passar algumas referências. Quero chamar a atenção que a gente está confinando aqui apenas em Z, pela maneira como a gente montou a nossa heteroestrutura, ou seja, a gente pegou um arseneto de galho e colocou uma camada de arseneto de alumínio embaixo e uma em cima, aqui na direção Z, mas nada impede que você também bote aqui, que você confine não apenas na direção Z, mas também na direção X. Então você pode, por exemplo, fazer colocar aqui uma camada de arseneto de galho também aqui, sanduichar o arseneto de galho entre arseneto de alumínio também na direção X, e aí se você tiver que esse comprimento LX e o LZ forem pequenos o suficiente, você pode obter um gás de elétrons efetivamente unidimensional. E se você sanduichar também na direção Y, você vai construir assim um ponto quântico, que também tem várias aplicações interessantes. Tá? Então, cada um desses tópicos a gente poderia expandir a discussão infinitamente, mas o importante aqui é só dar uma discussão geral para vocês, depois que a gente tiver curiosidade a gente pode aprofundar melhor. Queria chamar a atenção que esse band offset lá
do arseneto de galho, como eu disse, a gente obtém empiricamente, e a gente viu, na verdade, só esse que é o chamado tipo 1, que a gente tem que a banda aqui de um dos materiais ficou totalmente dentro da banda do outro material. Então isso significa, em particular, que os elétrons e os buracos vão ficar presos aqui no mesmo material, né? Mas nada impõe que seja assim. Ou seja, como a gente disse, né, anteriormente, aonde você vai colocar esse gap, qual que vai ser esse band offset, depende de uma série de coisas, é um problema super complicado, e empiricamente você vê que você pode ter casos diferentes de alinhamento de banda. Você pode ter esse outro caso, que é chamado caso do tipo 2. Nesse caso, nota que você tem uma física bem diferente, porque agora os elétrons vão preferir ficar nesse material da direita, mas os buracos vão preferir ficar nesse material da esquerda. E você pode ainda ter esse tipo 3, que é mais grosseiro ainda, em que a banda de condução de um dos materiais ela superpõe aqui com a banda de valência do outro. Tá? Então, cada uma dessas possibilidades vai ter uma física um pouco diferente, vai ser aplicada em contextos um pouco diferentes, e aqui a gente não vai pormenorizar essa discussão. Tá? Então, na próxima parte dessa aula, nós vamos falar sobre superredes, e na última parte da aula, nós vamos falar sobre junções PN, diodos e transistores e outras coisas. Então, isso encerra a primeira parte da aula.